Olá pessoal, professor Haroldo Queiroz, tudo bem com vocês? Estão estudando? Preciso que vocês me deem o retorno, né? Eu evito falar feedback, mas né, é um retorno, né? Estão gostando das aulas? Você acha que a gente pode trabalhar de uma outra forma? O meu intuito aqui é trazer conteúdo gratuito para vocês, tá? E que vocês atinjam o objetivo de vocês, tá bom? Seja conhecer a lei de organização, seja atuar nesse sistema de justiça militar, seja integrar a justiça militar, Ministério Público Militar, enfim. Vamos retomar aqui o nosso estudo. A gente já viu órgãos da justiça militar, circunscrições judiciárias militares. A gente estava estudando, né, na nossa última aula, nosso último encontro, o STM, essa composição do STM. A gente viu como é que essa composição é feita com relação aos ministros militares. E agora eu queria tratar com vocês da composição dos ministros civis. Vamos dar uma olhada? Para isso eu vou me valer de slide novamente, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Artigo 3º, a gente já viu o caput. Parágrafo 1º, vamos analisar o parágrafo 1º. Os ministros civis são escolhidos pelo presidente da República dentre brasileiros com mais de 35 e menos de 65 anos de idade. O que eu fiz? Eu taxei, né, 65 anos de idade. Pô, Haroldo, mas na lei está taxado, foi revogado, teve redação alterada? Não, pessoal. Mas por que eu taxei? Eu quero chamar a atenção de vocês que a emenda constitucional 122 de 2022, ela aumentou essa idade. Então, de 65 passou para 70. Foi chamada aquela PEC da Bengala, né, em que entendeu-se que seria possível ficar 5 anos a mais, que 65 anos ainda seria uma idade que poderia ser uma idade muito baixa ainda, né, que aquele ministro, aquele magistrado poderia contribuir muito mais. Então, isso foi alterado, mas pela emenda, não na lei de organização. Então, fiquem atentos, tá? Como é que esses ministros civis vão compor o STM? 3 advogados oriundos, né, da advocacia, portanto, de notório saber jurídico e conduta ilibada, com mais de 10 anos de efetiva atividade profissional. Então, 3 advogados e eu exijo esses requisitos. 2 por escolha paritária, dentre juízes federais da Justiça Militar, ou seja, não pode ser um juiz federal substituto da Justiça Militar, ele já deve ter sido promovido a juiz federal da Justiça Militar, que eu reforço, repiso, cargo civil, tá? Diferente do juiz militar que compõe um conselho de justiça, que a gente vai estudar com mais vagar, tá? E membros do Ministério Público Militar. Então eu tenho um oriundo da magistratura militar, um juiz federal da Justiça Militar e um membro do Ministério Público Militar. A lei não exigiu que fosse um subprocurador-geral, por exemplo, que fosse um procurador, deixou em aberto. Então pode ser promotor de Justiça Militar, procurador de Justiça Militar ou um subprocurador de Justiça Militar, tá bom? E aí, fechando aqui, os ministros militares permanecem na ativa em quadros especiais da Marinha, Exército e Aeronáutica. Mais uma vez, a preocupação em colocar por ordem de aparição de criação as forças Marinha, Exército e Aeronáutica. E aqui eu vou dar uma dica. Professor, lá no Direito Constitucional eu estudei que o comandante da Marinha, se ele tiver na ativa, ele vai para a reserva imediatamente. Aqui, para fins de composição do STM, ministro militar, ele vai permanecer na ativa. E aí, professor, eu não estou entendendo muito bem essa nomenclatura. O militar, pessoal, ou ele está na ativa, né? Ou ele é um militar da ativa, ou ele está na inatividade. Ele foi para a reserva, ou foi reformado. No caso do STM, os ministros militares, eles permanecem na ativa. Se tiverem curiosidade de assistir uma sessão do STM, só entrar no YouTube do STM, vocês vão ver. Os ministros militares estão com as suas fardas. Eles permanecem na ativa em quadros especiais, tá bom? Pessoal, por hoje era a dica, né, que eu queria passar aqui, artigo 3º, focando mais na parte dos ministros civis. E vejam, que curiosidade, né? Um órgão do Poder Judiciário, ele tem uma vaga para um ministro para aquele que vem oriundo da carreira da magistratura militar, que vem lá, que foi juiz federal de justiça militar. E eu tenho mais advogados representando os civis, são 3, do que efetivamente os ministros oriundos da magistratura militar ou do Ministério Público Militar. Tá bom?
Pessoal, ficamos por aqui então. Espero que estejam gostando. A gente vai voltar com mais conteúdo e sempre assim, vídeos curtos com temas que caem com mais frequência nos concursos públicos. Tá bom? Bons estudos, pessoal. Ânimo. Forte abraço. Até a próxima.